Mais vereadores de Ribeirão abrem mão do carro oficial da Câmara. Para realizarem os trabalhos do Legislativo, eles usam um veículo próprio. É um bom exemplo a ser seguido pelos demais colegas de trabalho. Desde a posse, 3 vereadores decidiram não usar o carro oficial do Legislativo. Boni, Zucoloto e Mega. Eles têm direito ao veículo da Câmara, assim como todos os demais, mas assumiram o mandato já fazendo uma revolução na Casa de Leis. Mas por necessidade e até mesmo talvez um compromisso que eu tenho com meus eleitores, que é necessário o carro, eu uso meu carro, eu gasto a minha gasolina e vejo uma necessidade também para os vereadores. Só que por opção própria eu abri mão do carro, porque eu tenho meu carro, onde eu já me desloco, eu uso como naturalmente todo dia. Renato Zucoloto conta que antes mesmo de ser eleito, já pensava em abrir mão do carro caso assumisse o cargo público. Como toda a população tem as suas dificuldades de locomoção, de transporte, no meu entender, não seria justo que eu tivesse, por conta do cargo que eu ocupo, né, de vereador, eu ter um carro oficial à minha disposição. Embora eu não recrimine quem o faça, né? A Câmara tem dado mostras de muita transparência, de muito trabalho. Luciano Mega diz que o que mais pesou na decisão foi o fato de ser funcionário público estadual há 25 anos e ter sido municipal por quase 7. Em nenhum desses cargos precisou de veículo que não fosse o dele. Nós estamos numa fase de contenção de gastos, então a partir do momento que eu não utilizo o carro, nós não estamos gastando com combustível, com manutenção desse carro, seguro, IPVA, etc. e tal. Então eu acredito que é mais uma questão de contenção de gastos e de pensar na coisa pública, né? Atrás do trio, Paulinho Pereira começou a seguir o exemplo dos colegas no mês passado. Os últimos meses eu vim utilizando muito pouco o veículo, até porque por residir no distrito de Bonfim Paulista e pela manhã a gente já ia atendendo algumas demandas dos munícipes de Bonfim, por ser morador de Bonfim Paulista, né? E já segui a minha agenda, né? E nós tomamos uma decisão de realmente abrir mão do veículo. Jorge Parada é a decisão mais recente da Câmara de Ribeirão. Ele está no 6º mandato e agora resolveu dar um bom exemplo a toda a população. Eu nunca usei o carro pessoalmente. A maioria dos meus assessores tem um trabalho interno de acompanhar, fiscalizar os projetos da Câmara e da Prefeitura. Então eu achei desnecessário continuar usando o veículo, pelo meu estilo de trabalho como vereador, que hoje eu exerço. E quem não abriu mão do carro desde maio deste ano precisa andar com o veículo oficial identificado com o número do gabinete e o brasão da Câmara. A nova lei municipal deu um prazo para os vereadores adesivarem os automóveis. A intenção é dar mais transparência ao trabalho dos legisladores. A lei é de autoria de 4 legisladores: Boni, Zucoloto, Mega e Marmita. Depois de uma certa polêmica, o projeto foi aprovado por unanimidade. Eu acho importante que a população verifique que esse carro está sendo utilizado para que o vereador exerça realmente seu trabalho. Então é fundamental que o carro esteja identificado. Eu acho necessário que a ele, como um veículo público, seja dada publicidade na sua utilização, uma vez que ele é utilizado para o trabalho, para o exercício do mandato parlamentar. Então nada melhor do que o munícipe poder identificar onde que está o carro, de quem que é o carro e como está sendo usado o carro. É uma questão mais de transparência até. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Rafael, tudo que for feito aí para economizar o nosso dinheiro público é bem-vindo, né? É bom, né, André? Vamos ver se continua assim e se a medida também é adotada por vários outros parlamentares na Câmara de Ribeirão Preto. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com José Elias Domingos, que é cientista político. Zé, depois de tanto dinheiro público desviado aqui em Ribeirão Preto, como nós podemos classificar esse ato dos novos vereadores que abrem mão aí dos carros oficiais da Câmara? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Esse ato é um ato interessante, né? Mas ele é mais interessante não necessariamente pelo seu impacto na questão financeira da Câmara Municipal. Ele é mais um ato simbólico, o simbolismo do vereador comprometido com a preservação do bem público. Veja bem, os vereadores de Londres, por exemplo, o próprio prefeito de Londres, cidade de Londres, eles não utilizam o carro oficial, eles ganham vale transporte. Você imagina um vereador de Ribeirão Preto andando de ônibus, eles sabem como é que é a situação do transporte público na cidade. Então, esse é mais um ato que tem um impacto positivo para a imagem do vereador, mas ele também representa a ideia da ética na política e a gente sanar essa corrupção que vem permeando a cidade nos últimos anos, né? Exatamente. Para que não
seja um ato vazio, o que mais esses vereadores precisam fazer, Zé? Veja bem, a gente trabalha com o vereador, se a gente for pegar, por exemplo, a cartilha da Controladoria Geral da União, tem uma cartilha muito legal que fala a função do vereador em relação à fiscalização de gestão, por exemplo, fiscalização em relação ao patrimônio, recursos humanos, orçamento e etc. Esse é o papel do vereador. Se a partir do momento que o vereador ele traz a população para atuar no sentido de fiscalizar melhor o poder público e o orçamento de uma forma geral, a gente tem menos corrupção. Se a gente tem menos corrupção, a gente tem mais economia dos cofres públicos. A sociedade precisa lembrar aos políticos que o dinheiro público nunca pode ser usado em benefício particular. Na verdade, isso é uma questão de republicanismo, né? Nunca o político ele pode entrar, nunca o vereador ele pode ingressar na Câmara dos Vereadores não sabendo desse fato, não sabendo dessa questão. Isso é algo que é inerente à democracia, né? Isso é a cereja do bolo. Então, o que a gente sempre diz, o vereador, a partir do momento que ele se compromete a entrar num cargo eletivo, a ser um agente público eleito, ele tem que ser ciência o seguinte, tudo que ele for fazer lá dentro, em nome da Câmara e como vereador, é sempre em função de atuar junto ao poder público. O vereador tem um dever moral de economizar cada centavo para reerguer a cidade? Sem dúvidas, né? Nós temos uma dívida gigantesca, que é um rombo que a prefeitura atual herdou das últimas gestões, né? E alguns orçamentos, alguns gastos que ainda são desnecessários, por exemplo, com pensões vitalícias para vereadores, que nós temos 44,3 milhões ainda pagos anualmente de pensão vitalícia para 45 pessoas da Câmara. Então são gastos que ainda são desnecessários. Essa iniciativa, novamente eu volto a frisar, é uma iniciativa mais de cunho simbólico. É para dizer o seguinte, a partir do momento que a gente se compromete a ser um vereador em Ribeirão Preto, a partir do momento que a gente se compromete a atuar em prol da fiscalização do poder público, nós temos que também dar o bom exemplo. Vamos ver se muda a situação aqui na Câmara de Ribeirão Preto de vez, né, Zé? Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras notícias, André. Até já, Rafael.